Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 9, diz assim: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, aqui nós podemos ver o seguinte: pessoas que deixam de ouvir a palavra ou rejeitam ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, até as suas orações serão abomináveis, porque o homem que tem ciência, ele sabe que a palavra de Deus é o único meio de aproximar de Deus, porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou através das Escrituras Sagradas como devemos agir, como devemos buscá-lo. E é através dessas coisas que nós vamos ter uma aproximação para com ele. Então, se nós negarmos as palavras que saem então das bocas dos homens de Deus, nós estamos perdendo a oportunidade de se aproximar do Senhor, indo muito mais além. Como nós vamos orar a Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não meditarmos em suas sagradas escrituras? Deus, ele deixa a Torá, o livro das leis, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreve para o povo de Israel aprender. Então eles já sabem, eles já têm ciência disso, de que eles têm que buscar saber o que aconteceu com seus pais, com seus antepassados. E por isso nós vemos que a nação de Israel, ela é admirável em conhecimento. Todavia, aqui no Brasil, a cultura é diferente. A cultura não é ensinada em forma do cristianismo, ainda que o cristianismo seja a maior religião aqui no Brasil. Mas nós podemos ver que assim em escolas não sucedem ensinamentos do cristianismo. Pelo contrário, muitas até mesmo rejeitam. E nós podemos ver o caos que está acontecendo conforme o tempo. A religião, ela nunca salvará ninguém. Pelo contrário, a religião, ela mata. A religião, ela condena. Todavia, o cristianismo, ele é a base de tudo. Por quê? Porque não se baseia em religião, mas em Cristo. Se nós pudermos ver o calendário, vai se dividir em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. A história, a ciência vai mostrar que Jesus existiu, seja ele um homem louco por acreditar no mundo espiritual, que realmente ele era filho de um Deus, seja ele um homem que realmente era o filho de Deus por ter tanta convicção. Porque, ou melhor dizer, como é que homens iriam morrer por amor a ele? Como é que homens iriam morrer com convicção do reino dos céus, com convicção em defender tudo que Jesus falou, em mortes de tamanho atrocidade, em mortes de enforcamento, em mortes de espada, em mortes de apedrejamento? Como é que homens dedicariam sua vida toda a um homem que estava falando palavras, só que palavras duradouras, palavras que permanecem até o dia de hoje? Como é que esses homens teriam tanta certeza em morrer por amor ao que eles estavam crendo, se eles estavam dispostos a perder sua própria vida por amor a Cristo? Como é, de onde vem toda essa certeza? De onde viria toda essa certeza? Nós temos que entender que o cristianismo vai muito mais além do que qualquer pessoa possa pensar. O Filho de Deus morreu em uma cruz e ressuscitou ao 3º dia. Hoje nós temos vida porque ele um dia resolveu morrer por nossos pecados. Hoje nós estamos aqui porque ele um dia resolveu morrer por amor a cada um de nós. E é por isso que nós temos que ser gratos.
É por isso que nós temos que tirar de nós a ingratidão e pôr em nosso coração a gratidão, para que assim possamos nos aproximar dele cada vez mais, cada dia mais. É necessário compreender, é necessário aceitar que o Senhor Jesus, ele é aquele que pode todas as coisas. Ele realmente é o nosso Salvador. Por isso aqui diz, olha, quem rejeita a lei até as suas orações será tida por abomináveis. Porque como é que um homem quer orar a Deus se ele não obedece à palavra de Deus? Como é que um homem quer orar a Deus se ele não zela pela palavra de Deus, se ele não ama a palavra de Deus? Como é que Deus poderia escutar as orações de tais pessoas se tais pessoas não têm a mínima noção de ouvirem a voz de Deus pelas Escrituras Sagradas? Nós então devemos entender que as Escrituras Sagradas traz paz. Toda vez que um homem ele pega uma Bíblia para ler, o mundo espiritual começa a se mover, o mundo espiritual começa a se movimentar. E nós devemos entender isso, ou seja, o homem vai adquirir uma sabedoria espiritual, da qual vai ajudar a ele, não somente a ele, mas também até muitas pessoas que estão ao redor dele, porque aquele que decide buscar a Deus, esse terá uma diferença tanto na sua vida, uma diferença muito grande, de tal maneira que além da diferença na vida dele, terá diferença também na vida de outras pessoas ao redor a ele. Porque as pessoas começarão a observar, as pessoas começarão a esperar quais serão as suas ações e logo poderão dizer, olha, Deus é na vida daquele homem. Ou seja, as pessoas tornarão a acreditar em Deus, as pessoas tornarão a buscar a Deus. Aí está a diferença das pessoas que resolvem ouvir a voz do Senhor pelas Escrituras Sagradas, e assim as suas orações serão ouvidas quando o homem decide também obedecer à palavra de Deus. Ore junto comigo. Pai, que as minhas orações sejam escutadas pelo Senhor, que as minhas orações não sejam rejeitadas, mas ouvidas por Ti. Remove de mim tudo que não convém e coloca dentro do meu coração o desejo de Te adorar, de Te servir, de Te louvar e Te engrandecer, para que Teu nome venha a ser glorificado sempre e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém.